moda, saúde e beleza, carreira, lar e decoração, comportamento e família, é a mulher em questão. Mulher em questão, porque o mundo é das mulheres. Mulher em questão é mais que informação. Mulher em questão. Boa tarde, sejam todos bem-vindos aqui no programa Mulher em Questão, começando no Jornal ABC Repórter. E você sabe, a partir de agora você pode curtir, comentar e saber muito mais sobre tudo que acontece aqui no programa durante toda a semana. Não é? E para você que está indo viajar nesse final de semana maravilhoso, olha, cuidado com a estrada, hein? A Anchieta já está carregada, tá certo? Bom, eu vou começar o programa de hoje falando sobre o texto, né? Você sabe que toda sexta-feira a gente tem uma coluna no jornal ABC Repórter, o jornal impresso e também o jornal no portal, que é www.jornalabcreporter.com.br. E o nosso artigo de hoje é sobre uma história a dois. Você sabe que cada pessoa carrega a sua história cheia de emoções, conflitos, aventuras e experiências, né? Eu costumo fazer uma analogia que cada pessoa é um livro e possui uma vida intensa com representatividade de diversos personagens do começo ao fim, com temperaturas altas e baixas e características repletas de energias acumuladas que estão sempre se movimentando. Mas nem sempre estão em sintonia com o que se espera, porque nem tudo é como queremos no tempo desejado. Mas uma coisa é certa, todos precisamos de amor. O amor é o princípio da vida, o ápice do meio e o conflito do fim que termina para renascer em alguém ou no outro, um sentido maior a ser alcançado, nutrido pela reflexão. No entanto, necessitamos ter inspiração que nasce através desse sentimento. Para ter a inspiração imbuída de uma ação que possa ser harmoniosa entre ambos, tendo o equilíbrio necessário para enfrentar as divergências do destino, e isso pode ser vencido através do envolvimento verdadeiro e simplesmente único, chamado amor. Tudo isso, meus amores, é para dizer que sabemos que o amor move montanhas, é motivador, nos cerca de proteção e desfaz todo o desentendimento. O fato é que atualmente vemos muita gente precisando de amor e isso está se tornando cada vez mais escasso no mundo. Por isso, use mais essa palavra e tenha em suas ações mais amor. Fica a dica, então, use mais amor. E para falar muito mais sobre isso, nesta tarde eu estou recebendo a psicóloga Bruna Roberta. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada, Priscila. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço a sua presença aqui. Bruna, você acha o que sobre esse texto? Está faltando mais amor no mundo? Você que é psicóloga, escuta tanto os anseios do ser humano? Não, com certeza está faltando, né? Hoje eu trabalho com um público infantil, né? Mas eu iniciei minha carreira com um público adulto, né? Eu iniciei minha carreira na psiquiatria do Hospital Bezerra de Menezes, em São Bernardo, né? E hoje, trabalhando com criança, depois de um convite, né, a gente vê o quanto que é necessário amor aí na criação dessas crianças, né? O quanto que essas crianças chegam e trazem no consultório, né? Essa ausência, muitas vezes, da família, que está voltada para projetos profissionais, para outras questões, e acaba faltando isso no convívio doméstico mesmo, né? Na vida dessas crianças, né? Essa participação. Agora, a falta de amor é porque a falta do tempo que os pais estão dando para eles, ou de repente eles estão também se atendo a outras coisas que na cabecinha deles é mais interessante? Então, um pouco das duas coisas, né? O amor é fundamental no crescimento dessas crianças, principalmente crianças, eu trabalho muito com crianças atípicas, né? Crianças que têm problemas comportamentais. E quando a gente trabalha com essas crianças, nós precisamos envolver essas famílias, né? Então, além das estratégias, das técnicas, né, que nós ensinamos essas famílias de como lidar com essas crianças em casa, é preciso amor, né? É preciso amor, é preciso paciência, é preciso dedicação para que essa criança ela possa ser um adulto mais saudável, né? E realmente, os pais hoje em dia, o que a gente vê? Muitos pais fora de casa,
né, voltados para projetos profissionais, para outras questões que não a dedicação ali àquela criança. Ele precisa ter um momento com essa criança. E isso não sou eu, Bruna, como psicóloga somente falando, mas se você for procurar em teorias, né, e se a gente for buscar estudos, a gente sabe da importância que tem a família aí no crescimento saudável aí dessa criança. Eu acredito que a família ainda é a instituição mais importante, até para que a gente possa ter um futuro digno, né? Um futuro cheio e pleno de valores. E acredito que esses valores também estão se perdendo. E não é o fato das pessoas estarem separadas, até porque com esse mundo moderno, cada um tem muitas coisas para fazer, né? E cada dia mais. Sim. E a gente dorme menos e ainda falta tempo. Mas é a forma como se lida com isso, não é, Bruna? Não, com certeza. E as crianças, elas sentem isso, né? E é interessante o que eu percebo, assim, uma certa cegueira aí dessa família, desses pais, nesse quesito aí da atenção, né? E isso vai repercutir na vida adulta dessa criança, né? Porque ela não teve aquele apoio, ela teve um certo abandono, digamos, porque não adianta até mesmo os pais estarem dentro de casa, mas vamos supor, estarem no tablet, estarem no celular e não conseguir dar a atenção que essa criança precisa. E a gente não pode esquecer também que tem a questão genética, né? Então tem alguns pais, algumas famílias que já vêm com essas características aí, uma genética que acaba fazendo com que a criança desenvolva algum transtorno. Então, junta com essa questão ambiental, de não ter um acompanhamento ideal familiar, de não ter uma participação dessa família, esses sintomas eles acabam se intensificando. Então, por isso que chegam muitas crianças ali para mim no consultório, né? O que a gente escuta muito hoje, o que eu digo que os pais estão terceirizando a educação dos filhos muitas vezes para as escolas e até para os terapeutas, para os profissionais, né? Colocando nas nossas mãos e dizendo, resolva o problema, resolva a situação. Mas sendo que o problema nasceu dentro de casa, né? O que falta é na realidade falta dentro da casa deles. E aí a gente precisa fazer toda uma orientação. Então o trabalho com criança, ele não é especificamente somente com a criança, né? Ele envolve toda a família. Então nós precisamos fazer uma orientação familiar, chamar essa família. Para você ter uma ideia, eu ensino esses pais a como brincar com as crianças, né? Eles, não, Bruna, eu não quero brincar, eu não sei brincar. Não, vem aqui, senta com seu filho, a gente vai fazer uma atividade, eu vou te ensinar como dar atenção para essa criança. Porque muitos comportamentos a criança ela emite para chamar a atenção dos pais, né? Então, muitas vezes acaba se tornando doentio, porque ela consegue somente chamar a atenção desses pais quando ela se comporta mal, quando ela começa a apresentar problema na escola. Aí a escola chama a família e pede para a família levar para o psicólogo, levar para profissionais para investigar o que está acontecendo. E quando a gente vai fazer uma análise desse ambiente familiar, nós percebemos que tem coisas faltando aí nessa estrutura familiar. Agora, as crianças, do que elas mais se queixam, assim, que você percebe? Olha, eu recebo muitas crianças com comportamentos opositores. A criança, dificilmente ela chega e vai te dar isso de bandeja, né? Diferente do adulto. Verdade. Né? Então, eu digo que é muito mais fácil nós trabalharmos com adulto, como eu disse, eu comecei a minha carreira com adulto. O adulto, ele já te traz isso pronto, né? E aí a gente começa a investigar e ver que muita coisa começou lá na infância. Eu digo que a infância é a fase mais importante da nossa vida, porque tudo começa na infância. Você falou no seu texto ali no começo, né, na abertura, a importância dos valores, ética, tudo isso nós aprendemos na infância. E a gente vai levar isso para o decorrer da nossa vida. E o comportamento, ele é aprendido também. E então, a gente precisa de uma dedicação maior à infância, porque o comportamento ele é aprendido muitas vezes dentro de casa e às vezes ele vai aparecer na escola. Então, essa criança ela está querendo dizer alguma coisa com esse comportamento. Então, como eu disse, não chega pronto o discurso, né? A criança ela não vai chegar para você e vai te dizer ali onde que está doendo, o que ela está sentindo. Então, a gente precisa fazer uma análise para chegar às conclusões aí do que está acontecendo. Então, chegam muitas crianças com comportamento opositor, um comportamento muitas vezes de rebeldia,
né? Com relação a regras, a limites. E essas crianças, elas são levadas para o consultório e quando a gente vai ver, a gente percebe que há uma falha aí, né, nesse ambiente familiar, nessa estrutura familiar. Nossa, quem dera se todo filho viesse com um livro de instrução, né? Nossa, seria perfeito, ainda mais para nós profissionais, né? A gente já saberia ali, não precisaria fazer tanta investigação como a gente faz hoje, né? Para entender onde que está o problema, né? Onde está o conflito ali naquela criança e como a gente precisa intervir para essa criança ela conseguir crescer de forma saudável. Né? Agora, uma coisa eu acredito que fica bem claro, né? Que, como você mesma falou, tudo que a criança emite é aquilo que ela vê, ouve, aprende. Então, assim, ela vive em algum lugar e tem alguma coisa errada, então, no ambiente onde ela convive. Exatamente. Né? E quando nós chamamos os pais, é lógico que muitos torcem o nariz, né? Porque é engraçado que muitas coisas aparecem na escola. Mas não é que que a escola está agindo muitas vezes errado com a criança. A gente tem que fazer um trabalho, na realidade, é toda uma rede de apoio, né, que eu digo. São os profissionais que atendem essa criança, a família e a escola também, né, que a gente precisa dar esse suporte para essa criança conseguir se desenvolver. E o comportamento, como ele é aprendido, ele vai aparecer aí em diversos locais, né? Não somente na família, mas também vai aparecer na escola. Só que a gente precisa investigar todos esses núcleos aí, né? Agora, uma coisa, gente, que é fundamental, né, que a gente precisa aprender e saber cada dia mais, é que a escola é para a gente ter conhecimento, para aprender o conhecimento. Falou tudo. Né? A educação, ela já vem de berço. Né? E uma coisa complementa a outra, mas você nunca vai poder deixar que os professores eduquem, né, o seu filho. Eles estão lá para passar conhecimento, apenas isso. Né? Tanto que é engraçado que quando, às vezes, também o filho comete alguma coisa errada na escola e é chamado também a atenção pelos professores, os pais também não gostam, né? Mas aí você não pode se esquecer que foi você que deu essa liberdade, né? Exatamente, porque o comportamento, como eu disse, ele é aprendido. Então, isso foi um aprendizado. Onde essa criança aprendeu isso, né? Então, quer dizer, em casa, de repente, ela é reforçada, né? Para esse determinado tipo de comportamento. Um exemplo, aquela criança que vai no supermercado e emite um comportamento de birra porque ela quer um doce, né? Aí o pai, para não passar vergonha ali, ele acaba cedendo, melhor eu dar esse doce aqui porque eu tô com vergonha aqui, né, desse comportamento da criança. Então, quer dizer, eu estou ensinando essa criança, toda vez que eu me comporto desse jeito, eu vou ganhar alguma coisa, né? E aí a criança, olha só, ela vai associando que esses comportamentos, ela consegue de uma certa forma manipular aí a família e conseguir as coisas, né? Agora, uma coisa que eu também aprendi, quando você quer falar com os filhos, seja com quem for, a gente tem que falar olhando no olho, não é? Super importante sempre, isso. Tipo assim, olha, não, sim, o que está acontecendo, olho no olho. Né? Exatamente, na altura ali da criança, né? E não adianta assim, sabe, deixar bilhetinho, fazer recado, mandar a empregada falar ou coisa do tipo, não. Não, Priscila. Chega junto e fala o que está acontecendo. Não, tem que ter uma participação ativa, né? Eu, assim, como psicóloga, eu chamo esses pais, né? Como eu disse, os pais colocam a criança ali, não, tá bom, tá ótimo, 50 minutos ali de atendimento, Bruna, resolva a situação. Aí, depois de uns 3 atendimentos, eu chamo essas famílias e tem família que participa de todos os atendimentos. Se a criança é muito pequena, a família participa junto comigo, porque aí eu vou ensinar essa família como dar atenção para essa criança. Nossa, né? Maravilhoso. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Viu, Bruna? Obrigada pela sua participação. Quero mandar um abraço para o Carlos Modesto, não é? Sempre colaborando com o nosso trabalho aqui. E aí, quem quiser te encontrar no Facebook, encontra onde? Ou o WhatsApp? Isso. O meu WhatsApp, o número é 99653-6800. E no Facebook eu estou como Bruna Ferro. Muito bem. Meus amores, espero que a gente tenha aprendido um pouquinho mais sobre como falar com os nossos filhos, como conduzir a educação deles. E não se esqueça, amor é fundamental sempre, tá bom? Obrigada pelo carinho de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Moda, saúde e beleza.